Irmãos, eu queria já iniciar a leitura da palavra que está em Mateus capítulo 13. Quem está com a sua Bíblia aí, né, pode abrir Mateus 13. Essa parábola é uma das mais conhecidas, né, que Jesus conta. A parábola é uma história muito simples, com coisas muito rotineiras da vida das pessoas, né, em que o significado da parábola é que realmente interessa, né? Então, quando a gente lê uma parábola, a gente tem que tentar entender qual é a mensagem da parábola. E o Senhor Jesus começou a usar parábolas quando os religiosos da época estavam criando muita dificuldade para que ele ensinasse, porque cada coisa que ele ensinava, esses religiosos sempre colocavam alguma situação difícil, né? Não para ele, mas uma situação difícil para o povo que queria aprender, que queria se aproximar do Senhor. Então Jesus começa a contar coisas em segredos, coisas que contêm segredos. Então a parábola é uma mensagem que contém um segredo, que contém um mistério. Então é como aquela caixinha, né, que a gente abre a caixinha e sempre tem uma surpresa dentro, né? Sempre tem alguma coisa que você não sabe o que é. E a parábola é assim, parece que ela é uma caixinha simples, parece que ela é bonitinha, mas lá dentro ela tem um tesouro valioso, um tesouro precioso. E esse tesouro da parábola é o que o Senhor quer entregar para nós cada vez que o Senhor Jesus contava uma parábola. E esse tesouro, o Senhor colocou dentro dessa caixinha chamada parábola, para que somente algumas pessoas entendam. Quais pessoas? As pessoas que querem de verdade mesmo, terem intimidade com Deus, temerem a Deus, conhecer a Deus, serem abençoadas por esse Deus, né? Mas a parábola, ela não é compreendida por pessoas que se sentem puras, santas, pessoas que se sentem prontas, né? Prontas para o reino de Deus. A parábola, ela veda os olhos, ela tampa os olhos, ela tampa os ouvidos daqueles que se consideram, né, já prontos para o reino de Deus, pessoas, né, já puras, limpas. E a parábola é uma mensagem que o Senhor traz para aqueles que se sentem indignos, para aqueles que querem, né, de fato ter intimidade genuína com o Senhor. Então não é de estranhar que muitas pessoas não entendam uma parábola. Elas podem ficar, né, admiradas com a história, dizendo, olha que história inspiradora, bonita, mas o mistério, a fórmula que tem dentro da parábola, que vai mudar a vida da pessoa, essas pessoas não conseguem capturar. Mas aqueles que são humildes, aqueles que têm um desejo verdadeiro de aprender do Senhor, a estes é dado conhecer o reino dos céus, né? Então, esta parábola, ela é uma das primeiras parábolas que Jesus conta, e é uma das primeiras em que ele também interpreta. Algumas parábolas não têm a interpretação, ele não desvenda a parábola, né, em palavras, mas essa aqui ele faz, né? Então ela é muito importante, não porque as outras não sejam, mas essa é uma que ele diz, quem não entender essa parábola não entende o reino dos céus. Então eu queria pedir a Deus que abrisse o nosso coração, a nossa mente. Você pode dizer, eu já escutei tanto isso, né? Mas eu queria que o Senhor revelasse aquilo que você ainda não escutou, aquilo que ainda precisa mudar a nossa vida, aquilo que eu preciso. Amém? Se quiser projetar, logo nós vamos ler Mateus 13, tá? A parábola do semeador. Vamos orar antes, por favor? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti
em fraqueza, em humildade. Senhor, o que eu tenho? Para comunicar que não seja, Senhor Deus, edificável. Tudo que eu falar, Senhor, de mim mesmo não vai edificar. Mas se vier do Senhor, sim, aí sim haverá vida, Pai. Aí sim haverá cura, aí sim haverá salvação. Por isso, Senhor, comunica ao Espírito Santo, por amor do teu nome, a nós, ao teu povo tão carente, Senhor, da verdade, Senhor, que liberta. Abençoa-nos, ó Deus, com essa palavra que o Senhor, Deus, tem para nós hoje, através dessa parábola, Senhor. Eu te peço isso no nome de Jesus, teu Filho, Senhor. Amém. Amém? Então, Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte saiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola. Essa é a história, uma história muito simples, uma história que é gráfica, a gente até consegue ver, né, o semeador tirando lá do seu embornal, lá a semente e lançando, né, eles lançavam a semente assim, né, e caísse onde caísse, ela ia frutificar ou não. Né? E Jesus diz que o semeador ele saiu andando, né, pegava aquela semente, jogava, uma parte caía assim do lado, né, do caminho que ele estava. Essa que caía do lado não era uma terra arada, não era uma terra preparada, e ela ficava exposta à semente, então vinham as aves, comiam tal, e aquela semente não ia produzir fruto. Uma outra parte da semente caiu num solo que ele chama aqui de solo rochoso, né? É um solo em que tem muitas pedras, né? Era assim, ele tinha pedras por baixo, né? Havia uma camada de terra, mas por baixo era rochoso. Então a semente caía, ela rapidamente formava raízes e crescia, mas ela não se desenvolvia. Era uma planta, né, que acabava assim queimando quando o sol saía. E uma outra parte das sementes caiu num solo em que era cheio de espinhos, né? Era um solo que tinha, apesar dele ter sido trabalhado, ele tinha dentro dele, no meio dele, raízes da vegetação que tinha lá antes, né? Ervas daninhas e tal. E a semente caía e começava a formar raízes. Mas aquelas raízes que já existiam naquele solo cresciam e concorriam com as raízes Ainda dessa bem que eu não plantinha. fui esse ano que foi. Então, a erva daninha, ou seja, aquela planta que não era a que foi semeada, ela crescia mais do que a semente que deveria crescer e frutificar. Como ela crescia mais, ela fazia sombra, tal, sufocava a plantinha. Então, essa era uma das circunstâncias que não favorecia a semente germinar e frutificar. Germinava, mas não frutificava. E aí Jesus diz que existe uma outra terra. Essa terra era boa. Essa terra, a semente caía, crescia e ela dava fruto. E dava fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Né? Ou seja, cada sementinha se multiplicava muito. Né? E aí Jesus assina, termina
termina a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse assim, que aí, nessa mensagem, tem algumas coisas que só os que têm ouvidos abertos é que podem ouvir. Mas aqueles que têm ouvidos fechados, né? Ouvido fechado para a verdade, ouvidos fechados para a palavra de Deus, ouvidos fechados. E você deve conhecer gente assim, né? Que quando alguém quer dar um conselho, ele já, né? Já se enche, já assim, fala, isso eu já sei e tal, né? E não é difícil a gente encontrar gente assim, né? Às vezes a gente encontra no espelho gente assim, né? Você olha para o espelho, você vê alguém assim, né? E isso é uma coisa que o Senhor, ele não está preocupado com essas pessoas, na verdade, né? Ele está preocupado com quem quer ouvir. Então, por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? O próprio profeta Isaías diz que Jesus, o Messias, ele viria e ele ensinaria em charadas, em parábolas, né? Através de histórias assim. Então, é importante esse quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você pode sair muito feliz daqui hoje, porque você vai ouvir algo que veio de Deus, algo que está reservado para você, que está lá com o seu nome, para fulano, para. E quando você abre essa caixinha chamada parábola do semeador, você vai ver ali algo que o Senhor guardou para você. Isso vai te fazer muito bem. Então, os discípulos se aproximaram, continuando o verso 10. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Olha só como eles estranham, né? Notem, Jesus até então ele não ensinava em parábolas. Jesus fazia os seus discursos, mas para eles era estranho. Mas por que o senhor está falando em parábola? Por que o senhor está ensinando desse jeito agora, né? Até agora não foi assim. Aí, no verso 11 ele diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Notem, tem um juízo aqui. Aqui tem um juízo. Aqui, Jesus já deu para alguns um juízo que alguns não vão ouvir. Não porque não têm ouvidos para ouvir, mas porque eles não estão dispostos a ouvir. E a essas pessoas, essa mensagem não vai fazer efeito. Mas para outras, sim, essa mensagem vai ter efeito. Então, isso o Senhor começa já a revelar que o reino de Deus não é para todos. O reino de Deus não é para todos. É uma mensagem, é uma afirmação, assim, até constrangedora de falar, né? Eu vou dizer isso e falo, puxa vida, será que as pessoas vão receber bem? Não sei. Eu sinceramente, eu fico meio, né, um pouco até constrangido, mas eu não posso deixar de dizer, porque é isso que o Senhor fez. O Senhor sabe quem tem o ouvido fechado, quem tem o coração endurecido. Então ele diz: não pensem que o reino de Deus é para todo mundo. Não é não. O reino de Deus é para aqueles que querem ouvir. O reino de Deus é para aqueles que se reconhecem enfermos e que precisam de um médico. Você quer ir num médico que olha para os seus exames e vê que você tem uma doença grave, terminal, e esse médico diz: tá tudo bem, volta para casa, toma esse chazinho, né? Olha, você vai ficar bom, rapaz. Você quer que um médico realmente fale: olha, seu caso é grave, mas nós temos esperança, vamos tratar. Que médico você prefere? O médico que te enrola ou o médico que é firme, mas te dá esperança? É assim que Jesus é. Jesus, ele é firme. Ele diz: olha, tem gente que não vai experimentar o reino de Deus, mas tem aqueles em que eu vou falar e o coração deles vai arder, em que eu vou falar, os olhos deles vão brilhar, em que eu vou falar, os ouvidos dele vão querer ouvir mais. E assim que Jesus então diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então notem, Jesus estava cercado
de uma multidão, ele sai dessa multidão, entra num barco e começa a ensinar dali de cima do mar. Então tem uma multidão, mas junto dessa multidão tem um grupo de religiosos, né? Religiosos que assim sabiam mais que Jesus, vamos dizer assim. Eles, né? Até diziam, olha, esse daí come com pecador, olha, esse daí é assim, esse daí é assado. E eles se achavam, né, os bons. E então Jesus diz, o reino dos céus é dado a vós, mas aqueles não. Aqueles não. Então, Jesus começa já a mostrar que há alguns que são aqueles solos que não vão germinar a semente. E há outros em que o solo vai receber bem a semente. Aí os discípulos dizem assim, para ele, no verso 13, aí ele diz, por isso eu falo em parábolas para vocês, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Ou seja, essas pessoas, elas chegam na vida, gastam seus dias e passam e não produzem, não tem sentido. A vida para eles não tem um significado. A vida para eles consiste em trabalhar, ganhar dinheiro, né? Comprar isso, comprar aquilo, não que seja errado, mas eles não têm um sentido na vida. São como pessoas que, né, não sabem quem são, por que existem, né? Para elas a vida consiste apenas em comer, né, dormir, tal, mas não estão preocupadas em encontrar um sentido, um significado, algo que seja verdadeiro, algo que seja significativo, algo que torne, que seja uma razão para viver. Algo que seja, algo que motive ela a sair da cama, não simplesmente por causa do olerite ou por causa, né, enfim, de ter assistir uma partida de futebol, alguma coisa. São pessoas que querem ter um sentido na vida. E Deus não nos fez para viver sem sentido. Deus não nos fez para viver sem uma expressão de vida. Em Gênesis, a gente vê que Deus criou todas as coisas e Ele disse que todas as coisas eram boas. Mas quando Ele fez o homem, a mulher, o ser humano, Ele disse isso é muito bom. Por quê? Porque é a imagem dEle. Nós somos a imagem de Deus. Nós refletimos a mente, o coração, o caráter de Deus. E é claro que a sociedade, a humanidade foi afetada pelo pecado, né? Então, existe aí uma série de coisas no mundo que, na verdade, não refletem a Deus, né? na sua essência. Mas Deus nos fez para refletirmos a glória dEle, para produzirmos, né, outras pessoas que são a aparência dEle, que refletem Ele. Então, pessoas que querem ser semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo, estas sim têm um sentido para a vida. E é assim que essa parábola vem então introduzir a necessidade de você receber o reino de Deus, de você ter o reino de Deus dentro de você, para que você possamos ser a imagem de Deus, né? Imagine alguém que sofre um infarto, é encontrado na rua, a pessoa estava de férias, não cortou o cabelo, não fez a barba, o infarto deixou ele sem muito oxigênio no cérebro, ele acorda no hospital, não sabe quem é, não tem documento, estava de férias, tal, ninguém sabe quem é, a pessoa fica sem memória, né? É alguém que, se deixarem lá na cama, ele vai gastar a vida inteira dele, vai morrer sem saber quem é, ninguém vai saber quem é. Mas Deus nos fez para sermos a imagem dele, para comunicarmos a graça dele, para comunicarmos o amor dele, para frutificarmos como ele frutifica.
E é isso que ele quer comunicar através desta parábola, que você foi feito para gerar frutos, para ter sentido na vida. Então, qualquer um que planta alguma coisa, espera que aquilo que você plantou dê fruto. Ninguém espera que, ao plantar uma frutífera, aquela árvore frutífera, né, que você espera um fruto, ela apenas dê folhas e sombra. Né? Ele quer colher alguma coisa, ele quer colher o fruto. Né? E se for uma lavoura, né, que vai produzir grãos, que vai produzir, aquele que planta quer essa produção, espera essa produção. E é isso o que o Senhor está dizendo, que Ele quer que a gente frutifique, que Ele espera que a gente frutifique. Ele nos fez para dar fruto. Uma árvore que não produz fruto, uma semente que não produz fruto, ela perdeu o seu propósito. E nós fomos feitos com um propósito, o propósito de dar frutos. Quantos creem que foram feitos para dar fruto? Diz amém. Amém. Porque Deus é frutífero, Deus é aquele que é dono da vida, Deus é aquele que faz a vida fluir onde Ele quer. E quando Ele te fez com uma ordem: frutifique, dê vida, né? Frutifique, gere vida, né? Então, esta parábola quer trazer isso para aquelas pessoas simples, aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que não se dava lugar para elas. Elas chegavam e falavam: fica lá no fundo, senta lá no fundo, lá deve ter um lugar. Né? Ou quando vinha ia comer alguma coisa: espera aí, vamos ver se sobrou alguma coisa aqui. E oferecia para aquelas pessoas. Mas o Senhor, Ele fez as pessoas não para serem desse jeito tratadas. Ele fez para que elas conhecessem todas as coisas. Ele nos fez para que nós tivéssemos direito à mesa dele. Né? E então, muitos que se acham dignos de sentar à mesa dele não são. Mas aqueles que não se sentem dignos, a esses Deus diz: vem, senta aqui do meu lado. Né? Como diz lá o Salmo 23, ele serve-nos à mesa dele. E aí o Senhor começa então explicar a parábola. Aí que vem então, né, aquele bônus, aquele privilégio, né? Jesus explicando a parábola, né? Então, no verso 14, diz assim: nessas pessoas que acham que não tem nada para aprender, nelas se cumpre a profecia de Isaías, que vão ouvir com os ouvidos e não vão ouvir. Por quê? No final do verso 15. Verso 15 está ali? Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Então Jesus acaba de revelar aqui que tem aqueles que não serão curados, tem aqueles que não vão ouvir. Então, esta é o primeiro juízo dessa parábola. Né? É claro que vou sair daqui sabendo disso, vou sair por aí dizendo, né, para quem eu estou pregando, essa pessoa não está, né, muito aberta à minha mensagem, vou dizer: você é um daqueles que está condenado. Não, nós não sabemos quem está condenado e quem vai ouvir. Então nós temos que pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, o evangelismo, anunciar a mensagem, pregar o evangelho, é o único meio autorizado por Deus para que as pessoas se convertam. Então, é necessário que se pregue, mesmo que a gente não saiba quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Né? Só Deus é que sabe.
Portanto, saiba o seguinte, que não se desanime. Você pode pregar a mensagem, mas tem aqueles que não vão ouvir. Isso não é para que você, fique desanimado. Não, eu vou continuar pregando a mensagem, porque alguém que Deus separou para ouvir, esse vai ouvir e vai ser salvo. Então, esse é um mistério, mas nos é dado essa incumbência de pregar o Evangelho. Aí no verso 16, o Senhor diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos quiseram ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouviram, ouvir o que vocês ouvem e eles não ouvirem. Então, o Senhor está dizendo assim, sabe, tem muitos profetas que vocês admiram, que ensinaram vocês, que trouxeram o céu à terra, e eu não revelei essas coisas a esses profetas. Mas eu vou revelar a vocês agora. Olha que privilégio. E isso está chegando aqui para a gente agora. A mesma mensagem está chegando para nós agora. Eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho esse privilégio de ouvir aquilo que eles ouviram do Senhor. Nós temos esse privilégio. E aí ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus está explicando o que são aquelas sementes que caíram à beira do caminho. São pessoas, aquele caminho, ou seja, aquela beira de caminho que caiu a semente nele, não vai dar semente. E Jesus diz que são aqueles que ouvem a palavra, mas assim, ouve, mas ela está ali em cima assim, Sabe quando você está lendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, mas você está assim, dorme, acorda, Você está escutando um som, você está lendo alguma coisa, mas aquilo lá não entra. Por quê? Porque o sono está te separando a compreensão, Então, esse solo é aquela pessoa que está ouvindo e, sabe, não, tá bom, ouve por educação, ouve por educação às vezes. E estes, Jesus diz que o pássaro que vem e come aquela semente é o maligno, é o inimigo, é o diabo que impede as pessoas de ouvirem, impede. E ele vai fazer de tudo para que a gente não ouça, não preste atenção na palavra de Deus. O caminhão do gás não passa já faz um mês na sua casa. Aquela hora que você vai começar a ler a Bíblia, o caminhão do gás está buzinando lá, o gás acabou. Para você não ouvir, para você não ler. Você não vai repreender lá o homem do gás, Sai daqui, diabo! Mas entenda, fica acordado, fica acordada. É uma coisa real, não é invenção. Jesus disse que é assim. Então, é necessário estar atento àquilo que o Senhor quer falar. A outra coisa é que ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Tem pessoas que deixam a gente tão contente quando você vai e comunica uma mensagem para ela, prega uma mensagem, ela fica, nossa, que legal, que bacana, tal, e começa, parece que está indo bem, mas daí a pouco o dia amanhece chuvoso, ela já fica meio triste, ou qualquer outra situação que contraria,
ela já perde toda aquela empolgação que tinha quando a palavra lhe chegou. Esse também é um outro tipo de pessoa que não herda o reino dos céus, porque ela depende muito dos sentimentos dela, depende muito do seu estado de ânimo, do seu estado né, de humor. Então, nós temos pessoas que são assim, nada a ver assim com o seu temperamento, com a sua emoção. Tem pessoas que são sempre animadas, né? Você fala, vamos no dentista, oh, glória a Deus, vamos no dentista, né? A Elisa, a gente ajudava ela a fazer tarefa, ela vinha com aquele livro, uma tarefa de uma semana. Você falava, aqui essa é a primeira, tem mais 42. Oba, tem 42. Ela ficava contente. Eu, ai, meu Deus do céu. Tem gente que é assim, tem gente que, né, olha para a dificuldade, tem mais um gigante para me matar? Vamos lá. Né? Mas tem gente que não pode ver nem uma mosca que já se desanima. Né? E é interessante que Jesus diz que há pessoas que se animam quando você traz a palavra, mas logo na adversidade elas se desanimam. Então, uma coisa importante é que quando a palavra de Deus vem a você, saiba que ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aquilo que Jesus nos comunica, aquilo que temos aqui, é imutável, não muda. É o mesmo há 2000 anos atrás, é o mesmo há 1000 anos atrás, é o mesmo hoje e vai ser para sempre. Não muda. A verdade de Deus não muda. Ela é algo que Jesus compara com uma rocha. Você pode construir sobre ela, descansar sobre ela. Né? Ninguém constrói, ninguém é louco de construir num lugar em que a terra afunda. E se você quer ter uma vida firme, é necessário que você se apoie na verdade, na palavra de Deus, e não naquilo que você sente. Né? É uma coisa que o mundo hoje está sendo treinado para não aceitar a verdade. O mundo hoje, moderno, pós-moderno, diz assim, não existe verdade. A verdade é aquilo que eu acho que eu creio, aquilo que é verdade. A verdade é aquilo que é bom para mim. A verdade é algo que, assim, depende de cada cultura, depende de cada... Então, hoje, a verdade, ela não é aceita. Né? A verdade, hoje, ela é algo fora de moda, démodé, né? As pessoas que dizem, eu tenho a verdade, elas são tidas como arrogantes. Né? E, na verdade, nós não temos a verdade. Nós temos a palavra de Deus, que é a verdade. E ela é aquela em que Deus vai usar para julgar. Ela é que vai ser a régua do Senhor. Ela é que é a verdade. Nela é que encontramos salvação, nela é que encontramos vida, nela é que encontramos o caminho, né, para a vida eterna. Jesus Cristo disse, nela, na palavra que é Ele, temos a vida. E muitas pessoas querem a verdade, mas do jeito delas. Querem a verdade, uma parte da verdade. Outra parte da verdade que não lhes interessa, elas não querem. Então, essa cultura moderna está sendo um artifício, está sendo uma arma do inimigo para que as pessoas rejeitem a verdade. Então, há esses solos em que a semente cai e ela cresce rápido. Mas como a pessoa vai vendo que essa verdade nem sempre é agradável a ela, as circunstâncias da vida nem sempre são favoráveis, ela se desanima, ela afasta, ela para de ler a palavra, para de orar, para de ouvir conselhos, para de querer conhecer a verdade. E Jesus diz que este solo em que a semente cai, mas por baixo tem rocha, que é um solo que não vai permitir aquela semente frutificar,
está cheio desse solo no mundo, né? Então, é importante que a gente queira conhecer a verdade. A gente queira conhecer. E isso não vai mudar. No dia que nós estivermos doentes, no leito da enfermidade, ali, às vezes, sem fôlego para orar, Deus será um Deus presente. No dia em que nós estamos bem, no dia em que nós acordamos bem, cheio de B12 na veia, Deus está presente. No dia em que nos abandonarem, no dia que nos esquecerem, no dia em que todo mundo foi promovido e eu for mandado embora, Deus será o meu refúgio. Essa é a verdade. Nós não podemos deixar o nosso coração se envolver com aquilo que é um sentimento, com aquilo que depende muito da época, depende muito do meu estado de humor, depende muito da cultura. Nós precisamos da verdade, e a verdade não muda, né? Nós podemos confiar nessa verdade hoje, amanhã e sempre. Um dia o Senhor vai julgar a terra por essa verdade. Terceiro solo. Terceiro solo é aquele em cuja a terra estava envolvida por ervas daninhas, estava envolvida por outros tipos de vegetação que vão concorrer com a semente que é a palavra de Deus. Muitos de nós temos algumas coisas que carregamos na nossa vida, que às vezes vêm de pessoas boas, vêm dos nossos pais. Quantas vezes eu ouvi dizer, olha, pau que nasce torto morre torto, né? O que é isso? Isso é uma coisa que parece uma verdade, que vem de alguém com autoridade, que é o pai, que é a mãe, que é o tio, que é o professor, e aquilo entra dentro de nós, e aquilo vai dentro da nossa vida sendo uma régua. E um dia, alguma coisa não dá certo, é isso mesmo, eu nasci torto, eu tenho que morrer torto, né? Meu pai era assim, minha mãe era assim, eu tenho que ser assim. Não, nós não precisamos repetir a história ruim. Jesus veio para nos libertar, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos libertar. Então, essas ervas daninhas que sufocam a esperança, que sufocam a verdade, elas precisam ser detectadas. E se você é um solo que está cheio de ervas daninhas, pessoas que foram abusadas, pessoas que foram, né, muitas vezes rejeitadas, sofreram bullying, enfim, tanta coisa que existe hoje, que o coração está ali dizendo que ele não é nada, dizendo que você não é digno do reino de Deus, né? De fato, não somos dignos do reino de Deus, mas o Senhor é aquele que perdoa pecados. O Senhor é aquele que entra na casa de Zaqueu, o publicano, e diz, hoje houve salvação nessa casa. Ele traz arrependimento, o Espírito visita e convence-nos da justiça, do juízo, da verdade de Deus. O apóstolo Paulo era o pior dos pecadores, ele diz, olha, se tem alguém que é ruim, sou eu. Faz um concurso de gente ruim, de pecador. Eu estou na frente, eu estou lá na frente. Mas eu fui convertido para servir de testemunha de que Deus é misericordioso. Então, essa é a verdade, Deus é misericordioso, e isso é o suficiente para dissipar todas as ervas que concorrem com a verdade, com a semente que cresce em nós. E por quarto, para encerrar, ele diz assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Amém? Está prestando atenção? O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Se a sua cabeça está cheia de coisas que confundem a palavra, lance fora, repreenda. Eu estava um dia num retiro, no último retiro que eu estive com os irmãos lá em Panorama, né? E tinha horas lá na pregação, na ministração que o Ivan estava fazendo, minha cabeça estava assim, voando um monte de coisa. Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu fui até o meu quarto, me ajoelhei lá na cama, não tinha ninguém.
Falei, Deus, eu não aceito que minha mente não receba a palavra de Deus. Eu não aceito esses pensamentos tortos. Eu repreendo agora, no nome de Jesus. Senhor, visita a minha mente. Eu, apaguei. Deitei ali na cama, assim, do jeito que eu estava. Tirou um cochilo, não sei se foi 10 minutos, 15, 20 minutos. Acordei, a cabeça limpa, sabe? Por quê? É importante a gente ouvir. Eu quero ouvir. É necessário que se ouça. Então você vem aqui para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Não é para ter simplesmente um compromisso, mostrar que está presente. Não, eu estou aqui para crescer. Eu estou aqui para ganhar sentido na minha vida. Eu estou aqui para ser cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? E não é só aqui, é na sua vida em casa, estudando a palavra, ouvindo mensagens edificantes, se separando, se apartando daquelas cenas que tem em filmes, novelas, que contaminam a gente, que contaminam nossos filhos. Então, a boa terra é essa pessoa. A boa terra é aquele que quer ouvir, que quer a verdade, que não se conforma com a mentira. Vê lá um conselho lá na igreja, não, é melhor se na novela, na igreja também tem às vezes, é melhor se separar. Mentira! Mentira! Deus fez o homem e a mulher uma só carne, para que não separe. É assim mesmo, deixa as coisas desse jeito, tá? Não, eu não. Nós temos que ter o nosso coração aberto para a verdade. E é isso que o Senhor diz, que as pessoas que têm o coração, o ouvido aberto para a verdade, esses vão frutificar. Esses vão ter sentido. Esses vão ser aquela videira que o agricultor planta, vê as folhas crescerem, mas logo ele vê ela cheia de fruto e diz, eu vou colher. O Senhor quer vir colher os seus frutos. O Senhor quer vir buscar você, e saber, ele ouviu a minha palavra, ela ouviu a minha palavra, está dando fruto, olha que coisa linda, olha como ele frutifica, ela frutifica. Estes que um dia foram ditos que não valiam nada, esses que um dia foram cheios de mim, foram alvos de mentiras, de enganos, agora são livres e podem frutificar. Foi para isso que Deus te chamou. Senão o Senhor não teria contado essa parábola. Senão o Senhor não tinha ensinado essa coisa tão simples, mas cheia de significado, de poder, de autoridade. Ele que diz isso. Não é um ser humano. É um Deus que fez todas as coisas e me fez para ser a imagem e semelhança dele. Os libertos, os enfermos são curados, aqueles que são perturbados são libertos, aqueles que andam nas trevas virão à luz, conforme diz Isaías, aqueles que andam com sede encontrarão a água da vida, aqueles que têm fome comerão do pão da vida. E é isso que o Senhor quer para nós. Você foi feito para ser cheia de frutos para dar ao Senhor. Amém? Eu queria encerrar aqui, então, declarando o mesmo que o Senhor declarou aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Isso faz sentido. Isso é verdade. Compreende. E aquilo que você compreende não sai de você. Aquilo que você compreende, que entende, você vai na escola, você aprende alguma coisa, aquilo nunca mais sai de você. Então, quando você compreende a palavra, aquilo nunca mais vai sair. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a minha palavra não passará, o Senhor diz. Amém? O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Muitos podem estar cansados, muitos podem estar desanimados,
Mas o Senhor não respeita o desânimo, o Senhor não respeita a mentira, não respeita o cansaço. Ele diz que Ele levanta o caído do monturo. Ele diz que Ele não amassa o tição que fumega, Ele levanta, acende. Então, se você está em algum momento imaginando que você foi feito para viver sem sentido, não aceite essa mentira. Você foi feito para ter sentido, para frutificar, para ser alguém que espelha a glória de Deus. Alguém que Deus olha e tem prazer em olhar para você, como um agricultor quando olha para a plantação dele e vê ela cheia de fruto e dizer: está chegando a hora de eu colher. E a ceifa está chegando. O Senhor, cada dia mais, está perto da ceifa e Ele quer vir e colher os seus frutos. Amém? Que Deus te abençoe, que essa parábola possa ficar no seu coração, te despertar, te consolar, te exortar se for preciso, mas que ela dê fruto. Amém? Vamos ficar em pé, queria orar com você.